Isso da Ana Juliana deu um testemunho de como Deus milagrosamente abriu uma porta para que ela pudesse terminar sua faculdade. Não sei se quem lembra disso aqui. E hoje ela queria compartilhar com a igreja uma bênção que Deus deu, né? Conforme foi testemunhado. Vai compartilhar um pouquinho com a gente do que Deus fez nesse período. Pega o microfone. Som. Bom dia. Sim. Caiu aí, mas hoje não dá para baixar. Hoje a lombar está gritando. Mas já caiu os doces, é 0. Por isso que caiu, porque era 0. Bom dia, igreja. Quem lembra do texto? Amém. Então, todos aqui. Então, eu vou dar continuidade. Glória a Deus que eu me formei. Já saiu meu diploma, meu CRN, já estou apto ao atendimento. E aí eu falei com o pastor que eu queria honrar a Deus. Se não fosse assim, não seria eu, né? Porque é nesse altar, é nessa casa de oração, que a gente coloca tudo diante de Deus, os nossos sonhos, os nossos planos, né? E o Senhor, Ele vai confirmando conforme a vontade dEle. E assim foram 4 anos e meio, Deus confirmando mês a mês, de tudo que eu passei, com dificuldades financeiras, né? Eu fiz uma faculdade particular e todo mundo sabe que uma faculdade particular hoje em dia não está tão barato. E para melhorar a situação, eu ainda pagava por matéria. Então tinha semestres que eu não conseguia fazer, né, mais de 3 matérias, porque senão ficava muito caro. E eu fui vendo amigas minhas se formando na minha frente, porque elas conseguiam puxar matéria, mas ficava um pouquinho triste, eu falei assim, mano, não vou conseguir puxar aquela matéria que eu preciso puxar aquela matéria. E acontecia algo e eu conseguia puxar e fazer uma troca, minha coordenadora me ajudava, enfim. Fiz alguns projetos na faculdade, projetos de extensão, projeto científico, fui madrinha veterana, fui representante de turma, fui tudo que vocês possam imaginar para poder ganhar uma bolsa, para poder ganhar um desconto e assim concluir a minha faculdade que o Senhor colocou no meu coração. E hoje eu estou aqui para agradecer a Deus. E é isso. A importância de nós sermos gratos a Deus é muito grande. Porque ao longo da vida a gente pede tantas coisas a Ele, né? Mas você percebe isso na passagem dos 10 leprosos. Jesus curou 10. Mas Ele fez questão de mencionar aquele que voltou. Os 10 pediram cura, mas um voltou para agradecer. Se gratidão não fosse importante para Deus, isso não estaria na Bíblia. E Deus, Ele ama corações gratos, corações que dependem dEle. A gratidão a Deus fala para Deus o quanto nós dependemos dEle. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão ficando cada vez mais egoístas. As pessoas estão achando que têm força e conseguem resolver a sua vida. A vida do ser humano, a Bíblia diz que é como um sopro. Então, gratidão é importante para Deus. E o que a Juliana veio fazer nessa manhã foi agradecer a Deus por aquilo que Deus fez, pela porta que Deus abriu. Naquele momento onde parecia impossível a conclusão do curso, ela está aqui hoje, com o seu jaleco. Não conseguiu imprimir o diploma, mas o diploma está lá, ela mandou a foto para mim. Foram lá nos tentando ingressar. Entendeu? Então, assim, isso é importante. Deus fica alegre com essas coisas. Ah, pastor, como é que o senhor sabe que Deus fica alegre? Porque está na Bíblia. Está na palavra.
Então, tudo que está escrito na palavra está escrito com um propósito, para nos ensinar a nos relacionarmos com esse Deus de uma maneira que o agrade. No fundo, tudo é para agradar a Deus. Não é para agradar a nós, não é para agradar o homem. Amém? Então a gente quer aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus, né? Você quer chamar a tua família que você falou? Vem cá, Alain, Joseli, José Mendes, mais conhecido como Duda. Eu não consigo chamar de Duda, não adianta. Eu só consigo chamar de José Mendes. E é um momento de gratidão a Deus, onde nós vamos estar orando, né? Ela falou, pastor, deixa a minha família colocar o jaleco. Eu falei, pode colocar o jaleco. Momento especial. Pode. Formei! Sim. Bom dia, igreja. Eu creio que todos já me conhecem, né? Sabe que eu sou a mãe da Juliana. E eu não poderia deixar de dar uma palavrinha para a igreja, porque a alegria que a gente sente no nosso coração, a gente sente assim como se fosse assim um compromisso de passar para as pessoas. A palavra diz, nós somos um corpo, nós somos uma família. E a minha alegria, eu creio que a alegria dos irmãos é a minha alegria. E hoje eu estou muito feliz pela minha filha. Não só pela minha filha, eu não poderia deixar de falar por uma mulher de Deus abençoada. Eu costumo dizer, eu sou mãe e ela é filha. Mas quando eu crescer, eu quero ser como ela. Eu creio que o irmão me entende. Uma mulher valorosa, uma mulher abençoada, uma mulher que crê no poder de Deus, uma mulher que chegou até aqui porque ela acreditou, ela creu no Senhor. Por ter também, não posso deixar de falar do meu genro, um marido abençoado. Não é um marido, para mim é um filho, para ela é um marido abençoado que Deus deu para ela e deu ela para ele. Então eu quero agradecer ao Senhor Jesus por tudo isso, porque só Jesus sabe o que eles passaram, o que ela passou para chegar até aqui, que ela não é muito de falar. Então eu falei, Senhor, eu quero falar. Muitas das vezes ela não, né, pastor, não consegue nem transmitir, mas só Jesus para saber o que eles passam, o que eles passaram, o que eles estão passando. Quando eu crescer, eu quero ser como eles, porque eu não sei se eu teria essa força para estar aqui hoje, diante desse casal, pelo que eles passam, pelo que eles têm passado. E ela não reclama, ele não reclama. Está tudo bem, ela, glória a Deus. Está tudo bem, minha filha, glória a Deus. Está precisando de alguma coisa? Não, mãe, está tudo na direção de Deus, meu genro. Esse homem abençoado que só Jesus mesmo. E através dele também a vitória dela chegou, porque ele é um marido abençoado e ela é uma esposa abençoada. Amém? Então, que Deus seja louvado, o nome do Senhor Jesus. E eu costumo dizer que eu creio no poder da oração. E ela caladinha, ele também só orando e pedindo ao Senhor, sem pedir. O Senhor providenciou tudo, porque se o Senhor não tivesse providenciado, ela não estaria aqui com esse jaleco lindo e maravilhoso, né, minha filha? E dando glória a Deus, porque Jesus providenciou alguém para poder ajudar ela em tudo, agora no final da faculdade dela. Amém? Sem pedir, sem falar, sem reclamar, sem dizer eu preciso, sem dizer eu quero que faça isso ou aquilo. Jesus providenciou através da oração. Então, por isso que eu creio no poder da oração, e nós possamos continuar intercedendo, orando um pelos outros, crendo na vitória do nosso irmão, que a vitória do irmão é a nossa vitória. Amém? E que Deus seja louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Parabéns, minha filha, parabéns, meu genro. Toda honra e toda glória para Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você quer falar também? Claro que eu vou falar. Essa aqui é uma filha que eu não tive. Deus mandou ela para mim, que eu queria uma filha no primeiro casamento.
que ela faleceu, minha esposa, e eu queria uma filha. Ela já veio pronta para mim com 15 anos, entendeu? Eu queria uma filha, mas não tive. Só filho homem, entendeu? Essa é uma filha do coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Já que todos estão falando, fala um pouco. Realmente é difícil, é uma situação bem complicada, né? Mas Deus foi assim, algo inimaginável, porque pós-pandemia, né? Acho que assolou muita gente, a gente não passou ileso a isso, mas a confiança em Deus é o mais importante em tudo. E como minha sogra comentou, né? Às vezes a gente tem dia que eu não sei nem o que eu vou fazer. Fico, Senhor, quem eu vou visitar, o que eu vou fazer? A conta não tem nada. Aí eu fico olhando a conta das vendas, daqui a pouco entra R$100. Foi glória a Deus. Eu vou no mercado. Aí outro dia vou fazer não sei o quê. Aí entra R$200. Aí eu vou pegar o Uber. E Deus foi e continua sendo tremendo. A Juliana foi o que ela falou, ela se entregou de corpo e alma na faculdade. Ela abraçou a causa, os diretores, todas as pessoas na Estácio. Eu falei, vão te contratar daqui a pouco. Você faz divulgação espontânea 0800. Você é madrinha veterana Infinity. Ela começou um ano, 4 anos e meio de madrinha veterana. Ninguém quer ser madrinha veterana. E ela era a pessoa que era querida no grupo. Todo mundo, não, eu quero só você, só você, você. Falei, tá perdendo dinheiro, vai para Estácio que tá melhor. Mas Deus foi tremendo e assim, Juliana foi perseverante, resiliente. Ela em nenhum momento pensou em desistir. Aí no finalzinho a gente já estava até pensando que vai ter que paralisar, porque não tinha mais dinheiro. E Deus enviou um anjo literalmente que acabou pagando, né, a faculdade dela, a gente fez o acordo. E hoje ela está aqui para honrar a Deus e dizer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, né, até imaginamos. Então eu louvo a Deus pela essa fidelidade dEle em nossas vidas, amém? Amém. E cadê? Vai fazer o juramento? É o juramento. Não é jogar bandeira, não. Acabou, não. Tu vai pegar o celular dela? Nada. Nós entendemos essa importância de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Ela falou, pastor, eu quero fazer o juramento. Então pode fazer. Aqui é minha formatura na casa do Senhor. Prometo que ao exercer a profissão de nutricionista, e farei com dignidade e eficiência, valendo-me da ciência da nutrição, em benefício da saúde de pessoas, sem discriminação de qualquer natureza. Prometo ainda que serei fiel aos princípios na moral e na ética, e eu complemento a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, tendo as suas mãos para cá. Vamos pedir a Deus que abençoe a vida da Juliana nessa nova fase da sua vida. Pai querido, Pai amado, tudo isso é para a glória do Teu nome, Jesus. É para dizer obrigado. Obrigado pela bênção que a Tua filha alcançou, que foi através das portas que o Senhor abriu diante dela. E que o Senhor agora possa abrir mais portas ainda, Senhor, para que ela possa exercer esta profissão que ela abraçou, ó Deus, com toda a dedicação que ela tem, com todo o zelo que ela demonstra na Tua casa, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-la, enviar os pacientes, ó Deus, que ela vai tratar, e que tudo que ela fizer, que ela seja ricamente abençoada, Pai. Nós, como igreja do Senhor, pedimos, abençoa a vida dela e da sua família, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, e que a igreja do Senhor diga amém. Parabéns, tá? Que Deus te abençoe. Amém, você pode sentar. Já temos uma nutricionista na igreja, viu?
Mas não é para pedir para fazer dieta de graça não, viu? Que Deus seja louvado, meus irmãos. Vamos à palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor: Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeu, despertou o seu ciúme mais do que os seus pais haviam feito. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes da deusa Aserá sobre todas as colinas e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita. E Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Pai querido, Pai amado, nos abençoa nesta manhã. Fala conosco através da Tua santa palavra, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o espírito de Jezabel. O que nós falamos até agora? Começamos em Apocalipse, capítulo 2, falando sobre a igreja de Tiatira. Uma igreja abençoada, uma igreja próspera, uma igreja que estava crescendo, porém consentia na atuação de uma mulher que no texto de Apocalipse foi chamada de Jezabel, em referência a Jezabel do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe. Uma mulher que entrou na igreja com costumes errados e corrompeu pessoas da igreja e afastaram essas pessoas do caminho do Senhor. E a denúncia do Senhor contra a igreja de Tiatira era: vocês sabem o que está acontecendo e vocês estão permitindo que esta mulher não só exerça práticas que me desagradam, mas vocês estão permitindo que ela desvie os meus filhos da fé. Então a primeira denúncia foi a permissão. A liderança que enxerga o erro e não faz nada, ela se torna permissiva. E quando uma igreja permite que Satanás entre e atue no meio dela, ela está em desacordo com a vontade de Deus. Você entende isso?
Então, a denúncia lá em Apocalipse era: vocês estão permitindo. Permissividade desagrada a Deus. Você entende isso? Quando nós sabemos que algo é errado, aí você fala assim: mas eu não faço. Mas se você permite, você é tão errado quanto? Então nós não podemos ver algo errado e fingir que nós não estamos vendo. Isso também desagrada ao Senhor. Você pode dizer amém? Ver algo errado e não fazer nada, e deixar com que o erro continue acontecendo, isso também desagrada a Deus. Depois nós falamos sobre Salomão. Salomão foi o filho de Davi, um homem que pediu a Deus sabedoria, e Deus tornou Salomão o homem mais sábio da história. E se o problema na igreja de Tiatira era a permissividade, guardou essa palavra? O problema em Tiatira era o quê? A permissividade. Na época de Salomão, no reinado de Salomão, o problema foram as concessões. Salomão começou a conceder espaço para que as práticas pagãs acontecessem em Jerusalém, coisa que Davi nunca havia permitido. Por causa das muitas mulheres com quem Salomão se casou, elas foram influenciando o coração, elas foram conquistando o coração, elas foram tomando o coração de Salomão, e em dado momento ele começou a ceder. E quando ele começou a ceder, Deus veio até ele, assim como lá em Apocalipse, a igreja de Tiatira permitiu, e Deus veio e cobrou. Salomão fez concessões, e Deus veio e cobrou. Deus disse: olha, por causa do que você fez, o reino será dividido. Meus irmãos, não existem no reino de Deus, deixa eu reformular a frase, no reino de Deus não existe nenhuma atitude que não tenha consequência. Não existe. Eu vou fazer isso aqui, mas Deus não vai fazer nada, porque afinal de contas Deus é amor. É óbvio que a Bíblia diz que Deus é amor, mas a Bíblia também diz outras coisas acerca de Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus é amor, amém? Mas a Bíblia também diz outras coisas acerca de Deus. E uma das outras coisas que a Bíblia fala a respeito de Deus é que Ele é justo. Então ele cobrou a igreja de Tiatira, ele fez cobranças a Salomão, e como Salomão não se arrependeu do seu pecado, ele dividiu o reino. Depois nós falamos sobre Roboão, e vimos que Roboão tinha condições de fazer uma história diferente, ele tinha condições de conduzir a sua vida de uma maneira diferente, mas se o problema em Tiatira era o quê? Quem lembra? Muito bem. Qual era o problema em Tiatira? Permissividade. Se o problema de Salomão foram o quê? As concessões. O problema de Roboão, aliás, foi mais de um. O primeiro que nós falamos foi que ele tomou conselhos errados. Ele tinha os anciãos, ele tinha os homens que serviram ao seu pai, e ele preferiu seguir os conselhos de quem? Dos jovens. E por seguir, pastor, mas os jovens têm algum problema? Não, os jovens não têm nenhum problema, os jovens são uma bênção, amém? Mas os jovens não têm experiência de vida. Aliás, todo mundo aqui queria ser jovem para sempre, não é verdade? Quem quer ficar velho? Ninguém quer envelhecer. A gente quer viver na flor da juventude para sempre. Mas o problema é que a juventude, apesar de trazer força e vigor, ela traz a inexperiência. A juventude é uma fase da vida onde nós somos inexperientes. E Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens que não tinham nenhuma experiência no assunto para lidar com aquele momento complicado. Então, ele seguiu o conselho errado e o reino se dividiu de vez. Agora nós estamos diante da continuação do que foi dito a Roboão, e vamos ver a segunda coisa que Roboão fez de errado. Então nós estamos falando que Tiatira permitiu que Jezabel
andasse e agisse no seu meio, nós vimos que Salomão fez concessões que abriram as portas para que o pecado entrasse em Israel, e nós vimos que Roboão tomou conselhos errados. Agora, antes de continuar falando de Roboão, deixa-me te dizer uma coisa: o espírito de Jezabel, ele é um espírito maligno enviado da parte de Satanás para causar divisão. Aliás, diabo significa o quê? Aquele que divide. Então, Satanás, esse espírito maligno chamado espírito de Jezabel, ele precisa de uma brecha, porque ele não consegue entrar se não houver uma brecha. E uma vez que ele acha uma brecha, ele não vai largar. Você entende isso? Uma vez que esse espírito maligno, chamado espírito de Jezabel, uma vez que ele encontra uma brecha, ele vai entrar e ele não vai largar até que o povo, ou a igreja, ou a nação, seja lá quem for, busque a Deus e busque a vontade de Deus em primeiro lugar. Você pode dizer amém? Pastor, qual foi a brecha aqui? Salomão. Quem abriu as portas? Salomão. Quem fez concessões? Salomão. Quem abriu as brechas? Salomão. E aí, quando esse espírito entrou no reino de Israel, o que aconteceu? Divisão. O espírito de Jezabel, ele entra para dividir. Ele vai atrás de corações que não estejam muito firmes na presença de Deus, e ele começa a alimentar desejos, para que o desejo do coração dessa pessoa possa afastar a pessoa de Deus. Salomão foi afastado da presença de Deus pelos desejos do seu coração. Mas quem foi que entrou lá? Esse espírito maligno. Porque até então, Salomão estava fazendo a vontade de Deus. Mas de repente, os desejos do seu coração se tornaram mais importantes do que a vontade de Deus. Se você entende isso, quando os desejos do nosso coração começam a se tornar mais importantes do que a vontade de Deus, ligue o alerta. Ligue o alerta. Quando aquilo que você quer se torna mais importante do que aquilo que Deus quer, atenção, tem alguma coisa errada. Porque a vida cristã não se trata do que eu quero, a vida cristã se trata do que Deus quer, sempre em primeiro lugar. Você pode dizer amém? Quando essa ordem é invertida, nós temos um problema. Que foi o que aconteceu. E quando o espírito de Jezabel entra, ele não vai parar até que Deus dê o basta. Porque esse espírito aqui, ele entra por onde? Ele entra em Salomão. E aí, quando Salomão morre, quem assume o trono? Roboão, seu filho. E Roboão começa a fazer as coisas erradas que o seu pai estava fazendo. Quem você acha que insuflou o coração de Roboão para que ele tomasse conselhos errados? Você acha que Deus iria fazer uma coisa dessa? Óbvio que não. Mas não para por aí. O texto aqui que nós lemos hoje, agora eu volto ao texto. O texto de 1 Reis 14, a partir do versículo 21, diz que o Roboão assumiu o trono aos 41 anos de idade. E ele reinou sobre Jerusalém quantos anos? Está escrito aqui. 17 anos. Agora preste atenção. Roboão não estava reinando sobre um lugar qualquer. Roboão não estava reinando sobre uma nação qualquer. Roboão estava reinando aonde? Está escrito aqui. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou quantos anos? Aonde ele reinou? E o que era Jerusalém? Você entendeu isso? Jerusalém era simplesmente nada mais, nada menos do que a cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel.
Você entende o tamanho dessa responsabilidade? Roboão não estava assumindo um reinado qualquer. Roboão não estava assumindo uma obra qualquer. Roboão estava assumindo o trono da cidade de Jerusalém, que era a cidade que Deus escolheu dentre todas as outras cidades. Isso por si só deveria servir de um alerta. Eu não posso brincar com isso. Estar na casa de Deus deveria dizer para nós: estar aqui é uma grande responsabilidade. Sabe por quê? Porque esta não é a igreja do pastor André. Esta não é a igreja da irmã Adriana, sua esposa. Esta não é a igreja dos meus filhos ou do meu genro. Esta é a igreja do Senhor, o Deus vivo e todo-poderoso. E nós deveríamos levar isso a sério, como nós levamos neste lugar. Aqui nós não brincamos com as coisas de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aqui a gente leva Deus a sério. E por que a gente leva Deus a sério? Porque esta é a igreja do Senhor. Roboão, ele começou a reinar sobre o povo de Deus. E com as coisas de Deus não se deve brincar. Aí vem o versículo 22. Quando Roboão tinha tudo na mão para entender isso e fazer aquilo que era bom e agradável aos olhos de Deus, o que foi que ele escolheu fazer? Está escrito aqui no texto. O que Roboão escolheu fazer? Pode ler. Ele fez o que era mal. Porque quando diz assim, Judá era o reino. Quando diz Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, quem era o rei de Judá? Quem era o rei de Judá? Roboão. Então Roboão, rei de Judá, fez o que era o quê? Mal aos olhos do Senhor. Mas foi só isso que ele fez? Olhe para o texto. E com os pecados que ele cometeu, ele despertou. Preste atenção, meus irmãos, os detalhes são importantes. Com os pecados que Roboão cometeu, ele despertou o quê? Ciúme de quem? De Deus. Porque com as coisas de Deus não se brinca. E ele fez isso, olha o que o texto diz, mais do que os seus pais. Ora, o que seus pais haviam feito? Davi tomou uma mulher que não era dele e mandou matar o marido dela. Isso é bom ou ruim? É péssimo. Salomão abriu espaço para idolatria em Israel. Sabe o que o texto está dizendo? Roboão fez pior que eles dois. Gente, você imagina a sua descendência trilhando um caminho dessa natureza? Você quer isso para os seus descendentes? Eu não quero para os meus, de maneira nenhuma. Mas a Bíblia diz que Roboão fez pior do que os seus pais. Fez pior do que Davi e Salomão. Por quê? Porque ele tinha uma escolha e ele fez uma escolha errada. Então, Roboão já havia tomado conselhos errados. E agora nós estamos diante de um texto que diz que Roboão fez escolhas erradas. E através dessas escolhas, ele ofendeu mais a Deus do que os seus pais haviam feito. O que Roboão fez, pastor? Versículo 23. Aqui está a obra de Roboão. Ele edificou altos, e altos eram altares que eram feitos nos altos.
onde as pessoas, ao invés de irem para o templo do Senhor, iam para os altares adorar falsos deuses. Ele edificou estátuas. Olha o que ele fez: edificou altos, edificou estátuas, edificou colunas e edificou postes de quem? Da deusa Será. E aonde ele fez isso? Sobre todas as colinas e debaixo de todas. Sabe o que significa todas? Todas. Onde deu, ele colocou. Nós estamos falando do rei de Judá. Nós estamos falando de Jerusalém, que era conhecida e é conhecida até hoje como a cidade santa. O texto está nos dizendo que Roboão encheu este lugar de pecado. Ele fez mais, versículo 24. Ele permitiu prostituição cultual. Sabe o que é prostituição cultural? Talvez você não saiba o que é uma prostituição cultural, mas você sabe o que é prostituição, sim ou não? Prostituição é quando um homem ou uma mulher tem uma relação sexual em troca de dinheiro. Pois bem, a prostituição cultural é o mesmo princípio, um relacionamento, uma relação sexual, só que em vez de trocar dinheiro, esta relação sexual era oferecida a um Deus. Ou seja, eram os prostitutos e as prostitutas de Aserá que andavam nas ruas, pegando as pessoas, levando para as tendas e fazendo sexo, perdoe a expressão, mas era isso que eles faziam, tendo um relacionamento sexual para aquele Deus que não era o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel. Foi isso que Roboão fez. E diz que fizeram segundo todas, olha os detalhes, fizeram segundo todas as coisas abomináveis. Meus irmãos, se o texto diz que era abominável, isso significa que quem abomina? O Deus a quem a gente serve. Elas eram abomináveis. Agora, eram as coisas abomináveis das nações, ou seja, eles começaram a imitar as práticas das outras nações que Deus abominava e que Ele tinha dito para não fazerem. Nós precisamos entender, meus irmãos, que viver a vida cristã implica em viver em santidade. E o espírito de Jezabel, ele usa esse desejo de querer imitar o mundo para trazer as práticas do mundo para onde? Na igreja. Quantas e quantas pessoas querem fazer as coisas do mundo, mas são o quê? Crentes. Frequenta uma igreja. Aí o que o espírito de Jezabel faz? Faz o seguinte: traz as práticas lá do mundo para dentro da igreja. Corrompe o coração das pessoas e ninguém vai te criticar por isso. E aí, essas pessoas, que infelizmente são usadas por Satanás, começam a trazer para dentro da igreja as suas crenças que não condizem com a palavra de Deus, começam a pulverizar esses falsos ensinamentos do meio da igreja, dizendo que não tem nada a ver, que isso não é pecado, que isso poderia ser permitido, que isso é exagero da liderança, que as coisas não funcionam bem dessa forma, que esse pastor é muito certinho, afinal de contas Deus nos deu a vida, nós temos que viver a vida e coisa e tal. E aí o que acontece? Corrompe 1, corrompe 2, corrompe 3, corrompe 10. Daqui a pouco nós temos um grupo de pessoas que não vão criticar mais as práticas que estão erradas. É isso que o espírito de Jezabel quer fazer. E isso em várias igrejas, eu não estou falando só daqui não.
Essa é a prática de Satanás desde o Éden. Quando ele fala para Eva assim, ó, não foi bem isso que Deus disse. Lembra disso? Não foi bem isso que Deus falou. Esse é o modus operandi de Satanás, é sempre o mesmo. Ele fez com Eva, ele fez com Jesus. Não vai fazer com você, não vai fazer comigo. Então quando ele encontra uma brecha, ele entra e ele continua fomentando, ele continua alimentando a divisão, porque uma igreja dividida não cresce, uma igreja dividida não avança, uma igreja dividida não faz a vontade de Deus, uma igreja dividida não ora, uma igreja dividida não lê a Bíblia. Você entende isso? Então ele vai entrando e ele vai fomentando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, com o objetivo de dividir aquilo que Deus quer unir. Deus quer uma igreja unida, irmãos. Posso ouvir um amém? Deus quer um povo santo, Deus quer uma igreja unida. Mas essa unidade, ela não vem da terra, ela vem do alto, ela vem de Deus. Por isso a gente tem repetido, busque a presença de Deus, ande na presença de Deus, cumpra a palavra, ore, leia a Bíblia, jejue, faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Sabe por quê? Porque todas as nossas atitudes, elas têm consequências. O apóstolo Paulo diz, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele... Então Roboão primeiro tomou conselhos errados e depois tomou decisões erradas. Ele poderia ter mudado aquela história, mas ele não fez, pelo contrário, ele fez muito pior. Sabe o que aconteceu? Versículo 25. Meus irmãos, o juízo de Deus sempre vem. Deus leva a sério aquilo que ele manda fazer. No 5º ano, Roboão ficou 4 anos fazendo o que era errado. No 5º ano, Deus mandou juízo. Deus mandou quem? O rei do Egito. Quem era o rei do Egito? Sisaque. Mas como era chamado o rei do Egito? Qual era o título que ele carregava? Você já parou para pensar que Deus derrotou o Faraó na época de Moisés e o espírito de Jezabel fez com que o Faraó retornasse para afligir Israel? Você já parou para pensar nisso? Sim ou não? Lá em Moisés, quem é que foi derrotado? O Faraó. Através da obediência, através de um coração íntegro de Moisés, através dos valores e princípios que Moisés se esforçou para ensinar ao povo, Faraó foi derrotado. Muitos anos se passaram. O espírito de Jezabel entrou em Israel. E olha quem está voltando agora, depois de muitos anos. Faraó. E o que Faraó fez? Veio fazer uma visita, veio tomar um chá da tarde. Veio tomar um café. O que Faraó veio fazer? Atacou Jerusalém. Versículo 26. Ele levou os tesouros. Sabe de onde? Preste atenção nas consequências. Sisaque, Faraó, rei do Egito, ele levou embora o quê? Os tesouros da onde? O que era a casa do Senhor? O que era a casa do Senhor? O templo.
Tudo aquilo que Salomão construiu, que Davi começou a guardar, tudo aquilo que Salomão construiu, agora foi levado por quem? Pelo faraó. Por quê? Concessões, conselhos errados, decisões erradas. Os tesouros da casa do Senhor foram levados. Qual era o problema de levar os tesouros da casa do Senhor? Porque tudo que havia na casa do Senhor era o quê? Consagrado a Deus. E Deus disse, com este gesto, se vocês não querem mais me adorar, se vocês não querem mais andar na minha presença, se vocês não querem mais fazer a minha vontade, então vocês não precisam mais de mim. Mandou levar embora as coisas que ele havia consagrado. Você entende o perigo de andar longe de Deus? Sim ou não? Além dos tesouros da casa do Senhor, o que mais Sisaque levou? Os tesouros do palácio. Porque as consequências, elas são espirituais, mas elas também são pessoais. Todas as vezes que a gente desobedece a Deus, todas as vezes que a gente abre brechas, todas as vezes que os nossos desejos se colocam acima da vontade de Deus, haverão consequências espirituais, mas haverão também consequências pessoais. Porque não foi só o tesouro da casa do Senhor que foi levado, mas o tesouro do palácio também foi levado. E a Bíblia diz que Sisaque levou tudo. Até os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Salomão tinha mandado fazer uns escudos de ouro bonito com o símbolo de leão que representava a tribo de Judá. Se eu não me engano, acho que eram 12 escudos de ouro, um para cada tribo. E eles ficavam expostos na sala do trono. O faraó levou, Deus destrói faraó. E o pecado trouxe faraó de volta para Israel. Eu quero dizer para você, na cruz, Cristo livrou você dos seus pecados. Mas a sua desobediência pode trazer o peso do pecado de volta para a sua vida. A escravidão do pecado que foi destruída na cruz, se você andar em desobediência à vontade de Deus, isso pode voltar. Ah, pastor, mas como? O próprio Jesus Cristo disse que uma pessoa, quando ela é liberta, a casa fica limpa e o quê? Arrumada. Mas se essa pessoa se afasta da presença de Deus, o que acontece? A casa fica vazia. E se essa casa ficar vazia, o que acontece? Aquele espírito maligno que estava ali agindo na vida daquela pessoa, que foi expulso quando Jesus entrou na história da vida daquela pessoa, e ele andou por lugares áridos vagando, ele volta, ele vê a casa limpa, ele vê a casa arrumada, mas ele vê a casa vazia. O que ele faz? Ele volta, e ele traz o quê? 7 espíritos. E o estado daquela pessoa fica pior. Faraó voltou. Faraó foi derrotado, mas a desobediência, as brechas que foram abertas para o espírito de Jezabel, trouxeram Faraó de volta. E ele não veio tomar um café, ele veio atacar e levar tudo. Quero dizer para você, meus irmãos, eu não estou disposto a pagar esse preço. Deus me colocou nesse lugar e eu não tenho a menor dúvida
para cuidar das ovelhas dele. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. Eu vou dizer deste púlpito tudo aquilo que Deus mandar eu falar. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. Eu estou aqui para dizer: abra os seus olhos espirituais. As coisas de Deus não são brincadeira. Nós não estamos numa colônia de férias. Nós estamos no reino de Deus. E todas as vezes que uma igreja se levanta para fazer a vontade de Deus, Satanás vai querer entrar no meio para dividir. E se nós não estivermos atentos, você vai daqui a pouquinho dar ouvidos ao espírito de Jezabel. Porque o culto vai acabar. E quando o culto acaba, é que esse espírito começa a atuar. Porque enquanto o culto está acontecendo, Deus está falando através do pregador. Mas quando o culto acaba, o espírito de Jezabel vai começar a tentar tirar, roubar a semente que foi plantada. Que também foi outra parábola contada por Jesus, que algumas sementes são jogadas no chão, vêm as aves e... Então, meus irmãos, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos pregando, esta série de mensagens é para trazer um alerta à sua vida. Salomão, o homem mais sábio do mundo, caiu. Roboão, o filho de Salomão, caiu. Só tem uma maneira da gente não cair. É seguindo as orientações de Cristo, que Ele disse o quê? Vigiai e orai. Vigilância e oração são as únicas armas de defesa contra o espírito de Jezabel. Vigilância e oração. Vigilância e oração. Aliás, foi isso que Jesus mandou a igreja fazer até a sua volta. Até que eu venha, vigiem. Porque o inimigo, ele é astuto. Nós não lidamos com um inimigo qualquer. Satanás está fazendo essas coisas desde o Éden. São muitos anos. Eu não sei se tem alguém aqui com 100 anos. Tem alguém aqui com 100 anos? Não tem, né? Então eu posso presumir que todos nós aqui estamos abaixo dos 100 anos. Ok? Sim ou não? Ninguém aqui tem mais que 100 anos. Só da vinda de Jesus para cá, tem quantos anos? Tá afiada de matemática? Da vinda de Jesus para cá tem quanto tempo? 2024 anos, certo? O que são 100 anos contra 2024? Você realmente acha que é mais inteligente do que esse inimigo? E eu estou falando só da vinda de Jesus para cá. Eu não estou nem contando do Éden. Se a gente for contar do Éden, tem a estrada. Se você realmente acha que você é mais inteligente que ele, você está enganado e vai cair. Por isso que nós temos que estar ligados aonde? Na videira. Evangelho de João capítulo 15. Todo ramo que estiver em mim, esse dará fruto. Todo ramo que não estiver em mim, não dá fruto. Você tem que estar ligado na videira. Satanás, o espírito de Jezabel, ele está procurando os ramos que estão meio desligados. O espírito de Jezabel está procurando os ramos que não estão tão firmes. Por isso nós temos que nos tornar ramos firmes que dão frutos. Posso ouvir um amém? Então, coloque isso no seu coração. A permissividade
da igreja de Tiatira desagrada a Deus. As concessões que Salomão fez desagradam a Deus. As decisões, os conselhos errados que Roboão tomou desagradam a Deus. E as decisões erradas também desagradam a Deus. O que eu tenho que fazer então, pastor? Obedecer. Aliás, foi o que Samuel disse para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Então, obedeça. A quem eu devo obedecer, pastor? A palavra. A palavra é a balança fiel. A palavra é a nossa bússola, a nossa direção. A palavra, ela traz os mandamentos e os ensinos de Deus para nós. Como que eu obedeço a palavra, pastor? Primeiramente lendo. Você não precisa levantar a sua mão. Mas quantos aqui já leram a Bíblia toda? Não precisa levantar a sua mão. Se a resposta sua for nunca, então mude isso. O que impede você de ler a Bíblia? Como é que eu faço, pastor? Lê ela de ponta a ponta. Você começa a ler um livro pelo final? Ah, eu peguei esse livro aqui. Como ganhar R$1 milhão? Esse todo mundo quer ler. Mas você começa lá pelo último capítulo? Começa do início. Ou você começa pelo início do Antigo Testamento, ou você começa pelo início do Novo Testamento. Mas tem que começar. Senão Jesus volta, você nunca leu a Bíblia. Nós precisamos, meus irmãos, virar essa página. Nós precisamos mudar essa história. A gente tem tempo para tantas coisas. O que é que falta para você ler a palavra de Deus? Porque quem não lê, não sabe ao que vai obedecer. Então nós estamos trazendo essa série de mensagens como um alerta de Deus à sua igreja. Fique atento. Qualquer coisa que soe diferente da palavra, rejeite. Qualquer coisa que venham falar com você que não esteja baseado na palavra, rejeite na hora. Qualquer dúvida que você tenha, existe um pastor nessa igreja, existe a minha esposa que está aqui ao meu lado no ministério. Nós temos aqui homens e mulheres de Deus que são os diáconos e as suas esposas, que são homens e mulheres em quem nós confiamos. Que não falta aqui gente para ajudar você. Amém? Mas às vezes as pessoas dão ouvidos a tantas coisas e não vêm até a gente perguntar. E aí são engolidas por fábulas, por histórias, por falsas doutrinas. Eu fico muito feliz quando eu recebo às vezes mensagem no WhatsApp: pastor, eu estou lendo a Bíblia aqui, eu estou com uma dúvida, o senhor pode me esclarecer? Com o maior prazer. Porque nós precisamos nos dedicar a Deus, meus irmãos. A vida cristã não é uma brincadeira. Roboão não foi colocado como rei de uma nação qualquer. Ele foi colocado como rei da nação escolhida de Deus. Você não está num lugar qualquer. Você está na casa de Deus. É uma grande responsabilidade. Amém? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Enquanto isso, eu quero chamar os diáconos aqui à frente, que vão servir a ceia. Pai querido, Pai amado, findando esta exposição da Tua palavra, eu quero te pedir que tudo que foi dito, Senhor, seja semeado em cada coração, para que estas palavras não se percam, para que a Tua palavra não se perca, ó Pai. Para que nós possamos colocá-la em prática nas nossas vidas e no nosso coração.
para que nós possamos, ó Pai, sermos fiéis e obedientes a Ti neste lugar, Senhor. Para que esta igreja possa crescer e amadurecer segundo a Tua vontade, ó Pai. Para que nós possamos cumprir o Teu chamado neste lugar, que é nos importarmos com as almas que estão aí fora e que ainda não Te conhecem, com as pessoas que ainda não ouviram falar de Ti, ou se já ouviram, ainda não estão andando na Tua presença. Este é o maior propósito, Senhor, da Tua igreja: ir atrás das ovelhas perdidas de Israel. Senhor, transforma-nos, transforma as nossas mentes e os nossos corações, para que a Tua vontade se cumpra neste lugar. Ao participarmos da Tua mesa, Senhor, nós queremos nos lembrar daquilo que verdadeiramente é importante. Que o Senhor Jesus, no dia em que morreu, no dia que seria entregue para ser morto, Ele tomou o pão, Ele tomou o cálice, Ele partiu com os seus discípulos e Ele disse: façam isto em memória de mim. Espírito Santo, traz sobre nós esta unidade que vem dos céus, esta unidade, Senhor, que não vem da vontade humana, mas vem da Tua vontade, ó Pai. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos servir a ceia. E enquanto isso, vamos louvar o Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre.
Aleluia. Oh, Jesus. O Cordeiro venceu. Ele venceu a morte. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Aleluia. Esta é a mensagem da mesa. A mensagem da mesa. Obrigado. Obrigado. A mensagem da mesa é: o Cordeiro venceu. Aleluia. Esta é a mensagem do Apocalipse. Eis que vi alguém semelhante a um cordeiro que estava morto, mas agora ressuscitou. A mensagem da mesa, a mensagem do Apocalipse, a mensagem da Bíblia é a mesma: o Cordeiro venceu.
Aleluia. Ele venceu a morte, o pecado, as trevas, o dragão, as bestas. Ele venceu as nações. O Cordeiro venceu. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos ficar de pé. Pai querido, Pai amado, em primeiro lugar, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, ó Deus. Se há em nós algo que tem te desagradado, que o Senhor possa em primeiro lugar nos perdoar, e em segundo lugar nos mostrar aquilo que está errado, para que nós possamos abandonar o pecado, Deus. Porque para nós, participar desta mesa é algo valioso. Participar desta mesa é um momento importante e de grande responsabilidade, porque nós não estamos lidando com as coisas da terra, nós estamos lidando com as coisas do céu. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas transgressões. E que o Senhor nos permita participar desta mesa de forma aceitável, ó Deus. Pai, nós te pedimos, abençoa este pão, que representa o teu corpo que foi entregue no nosso lugar. Este pão representa, Senhor, o teu corpo que foi açoitado, que foi humilhado, que foi escarnecido, que foi exposto à humilhação pública. Mas tudo isso para que nós tivéssemos vida. Abençoa este pão, ó Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Comamos todos do pão em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma, o cálice representa o sangue de Cristo derramado na cruz. Pai querido, Pai amado, abençoa este cálice, que representa o sangue de um justo, que foi derramado por muitos injustos. Este cálice nos traz à memória o tamanho do teu sacrifício, meu Pai. Este cálice representa a reconciliação. Estávamos mortos, estávamos condenados à destruição eterna, mas em Cristo o Senhor nos reconciliou. Não há como pagar de volta, Senhor. Não há como retribuir. Só podemos receber pela graça, por meio da fé. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo que este cálice representa.
por tudo que este cálice significa. Traga sobre nós unidade dos céus. Traga sobre nós a unção do Teu Espírito, Pai. Traga sobre nós poder para exercermos, para cumprirmos a Tua missão neste bairro, Senhor. De salgar e brilhar, de levar o Teu Evangelho a cada pessoa que mora neste bairro, de proclamar a Tua palavra àquelas pessoas que precisam Te ouvir e trazê-las de volta para o aprisco, Pai. Se conosco e nos abençoa, Pai. Nós Te pedimos, abençoa este cálice, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Bebamos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz por nós, ó Pai. Não há palavras que possam expressar a nossa gratidão a Ti, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. Vou pedir a você que sente só um pouquinho. Nós já estamos finalizando o culto. Só para nos ajudar a recolher os cálices. Logo mais estaremos de volta, se o Senhor permitir. Estamos falando sobre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Algumas pessoas têm me perguntado pelo YouTube. Nós estamos trabalhando para colocar o YouTube em dia. Já tem umas 3 semanas que nós estamos colocando as pregações ao final de cada culto. Então as últimas pregações, quando acaba o culto, já são colocadas no YouTube. Então quando você sair daqui, provavelmente esta pregação já vai estar no canal do YouTube. E as que estão atrasadas nós estamos trabalhando para colocar em dia. Amém? Então peço um pouquinho da sua paciência. Mas já tem umas 3 semanas que a gente mudou o procedimento. Acabou o culto, a mensagem já está subindo para o YouTube, tá bom? E eu espero que você possa não somente ver novamente, mas compartilhar com outras pessoas. Não para tornar o canal da igreja famoso, não, esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que a palavra de Deus possa alcançar muitas vidas. Amém? E logo mais, e é por isso que eu comecei a falar, logo mais vamos estar de volta falando sobre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. E essas mensagens também estão indo para o YouTube. Deus possa abençoar a sua vida, amém? E ao final do culto, os diáconos vão estar orando e ungindo com óleo os enfermos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Pai querido, leva-nos agora em paz e segurança, nos dá uma tarde abençoada e que logo mais possamos estar de volta à Tua casa, Senhor, segundo a Tua vontade. Louvado e bendito seja o Teu nome para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe, vá em paz, uma tarde abençoada e até logo mais, se Deus quiser.